Olá, tudo bem com vocês? Bom, para a meditação de Mateus 4, do 1 ao 11, nós temos duas coisas de início para falar. A primeira coisa é que o Espírito de Deus é que conduz Jesus ao deserto. O Espírito de Deus que dirigia os profetas na Bíblia hebraica agora vai dirigir o próprio Jesus Cristo em sua missão salvífica. E como veremos depois, a própria igreja. E segundo, Jesus vai para o deserto para ser tentado por 40 dias. Isso nos lembra 40 anos do deserto de Israel, para saber se seriam obedientes a Deus. Olha só como isso tem relação. Temos que entender que as citações na tentação estão no capítulo de 5 e 6 de Deuteronômio, ao qual falam sobre o amor, contra o amor de Deus, melhor dizendo. Então, primeiro, Mateus 4,3. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pães. Temos que entender que a tentação não é somente matar a fome de 40 dias sem comer, mas de que Jesus utilize o seu poder divino por uma causa justa e quem sabe utilizar posteriormente para outros fins. Isso seria totalmente contra a vontade de Deus Pai, pois o plano já havia sido traçado. Dessa maneira, Jesus não amaria a Deus de todo o coração, pois submeteria os seus próprios interesses a Deus e não ao contrário. Quantas vezes já pensamos nisso, né? Obrigar a Deus a fazer as nossas próprias vontades. E é por causa disso, que tem a resposta de Jesus em Mateus 4,4. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Ou seja, mostrando que a ordem é ao contrário. Deus Pai envia sua mensagem e nós recebemos e com amor cumprimos. B. Então ali o diabo cita Salmos 91, 11 ao 12. Essa aprovação seria para comprovar ao próprio diabo que Jesus é o Filho de Deus. Essa aprovação é feita no alto do templo e os israelitas veriam tal milagre e confessariam que Jesus é o Messias. E o grande problema disso é que justamente o que alguns céticos fazem hoje. Quero provas da existência de Deus, por exemplo. Jesus responde, então nesse caso, não ponha à prova o Senhor, em Mateus 4,7. Os israelitas, durante 40 anos no deserto, exigiram várias provas do amor de Deus para com eles, porém Jesus não fará tal solicitação. Jesus ama Deus Pai com toda a sua alma e vai entregar a sua vida até a crucificação. E no nosso amor para com Deus, será que estamos no mesmo nível? Bom, o diabo diz, lhe darei tudo isso em Mateus 4,9, induzindo que ele é o dono deste mundo. E a única coisa que Jesus precisa fazer é adorar ao diabo. Talvez esse seja o argumento mais fácil de identificar nas provações de Jesus. Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele, Mateus 4,10. Jesus cita o texto de Deuteronômio 6,13 e mostra que ele será fiel a Deus Pai até o fim. Dessa maneira, Jesus mostra que não seguirá os seus próprios passos, os seus próprios pensamentos, não seguirá os próprios desejos, mas somente a vontade de Deus Pai. Após tais provações, Jesus é entendido como aquele que ama perfeitamente a Deus. Tudo isso nos provoca a pensar o nosso relacionamento com Deus, como está o nosso nível. Será que amamos o Senhor da mesma maneira como Cristo ama? Ainda bem que Deus Pai tem grande misericórdia de nossas almas e é por causa disso de não sermos consumidos. Pense nisso. O quanto você abriria mão para amar a Cristo? Vivemos em tempos em que queremos mais de Deus em nossas vidas, mas o quanto estamos dispostos para dizer a Deus, Senhor, aqui em mim existe muito mais para oferecer em amor, gratidão e fidelidade a Ti. Que Deus te abençoe.